Fala galerinha, beleza? Professor Vitor Manuel, professor de História do Colégio IEPAM. Hoje a gente está aqui para trabalhar a nossa quarta unidade da nossa segunda avaliação e vamos falar sobre os povos pré-colombianos. Pessoal, nessa segunda avaliação a gente está trabalhando algumas das principais civilizações do mundo antigo, tá? E entrando um pouco na Idade Média também. Na verdade, a gente trabalhou na unidade passada sobre os gregos e romanos. São dois povos, duas civilizações muito grandes da antiguidade. Então a gente tem que prestar bastante atenção nas contribuições que os romanos e os gregos nos deixaram. E falamos também nessa avaliação de alguns povos ali do mar Mediterrâneo, por exemplo, os fenícios, os persas, os hebreus e demais povos também que marcaram a história da humanidade na Idade Antiga, tá? Então hoje é importante a gente entender o seguinte, que a América, o nosso continente, é dividida em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então dessas três Américas, as três Américas na verdade, ela foi, entre aspas, descoberta ao mesmo tempo, isso lá no século XV para o século XVI. Então em 1500, por exemplo, o nosso país, o Brasil, ele foi descoberto, eu gosto de usar a palavra conquistado pelos portugueses. E quando eu falo a palavra conquistado, e eu creio que essa palavra seja mais certa de a gente falar, porque o Brasil, o território que hoje é o Brasil, ele era habitado por nativos, os quais os europeus chamaram de índios. Qual é a justificativa de se chamar os nativos de índios? Na verdade, a justificativa era a seguinte, é que eles achavam que eles tinham chegado nas Índias Orientais, que é uma região que fica na Ásia. Então, como eles estavam procurando uma nova rota comercial para fazer as transações com as especiarias do Oriente, que ficavam nas Índias Orientais, quando eles chegaram no Brasil, aqui na América do Sul no caso, eles acreditavam que eles tinham chegado nas Índias, daí o nome índios, dos nativos que aqui viviam antes da chegada dos europeus, tá? Então, uma outra nomenclatura, ou seja, um outro nome que nós podemos dar para os povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus, também é a nomenclatura ou nome de povos pré-colombianos. Pessoal, vamos por partes. O que significa a palavra pré? A palavra pré significa antes. E colombianos vem de Colombo, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi um navegador europeu que, a serviço da coroa espanhola, procurou também um novo caminho para as Índias Orientais, navegando ou tentando fazer a volta ao mundo. Ou seja, ele ia navegar para o oeste para, de alguma forma, ele sair no leste do mundo, né? Já que agora se acreditava que o mundo era redondo, através das novas formas de pensar, novas ciências criadas na Idade Moderna, por exemplo. Então, Cristóvão Colombo ia fazer essa viagem, contou com o patrocínio da coroa portuguesa, da coroa espanhola, e assim fez essa aventura. Só que o Cristóvão Colombo, quando chegou nas Américas, ele acreditou que ele tinha chegado nas Índias, né? Então ele voltou para a Espanha com a missão dele que cumprida na cabeça dele. Na cabeça dele ele chegou nas Índias. Alguns anos depois, um outro navegador chamado Américo Vespúcio fez o mesmo caminho do Cristóvão Colombo e descobriu, na verdade, que a região que o Cristóvão Colombo tinha aportado, ou tinha conseguido verificar, não se tratava das Índias, e se tratava de um novo continente, de uma nova terra, de um novo mundo. Então, em homenagem ao Américo Vespúcio, a terra, recém-descoberta, ganhou o nome de América. Então, os espanhóis descobriram ou conquistaram a América a partir de 1492, e a partir desse período, outros povos também começaram a chegar aqui, como por exemplo os portugueses, os ingleses, os franceses e por aí vai, tá? Então eu quero que você entenda o seguinte, que os povos que viviam aqui nas Américas antes da chegada dos europeus também eram chamados de povos pré-colombianos. Na verdade, esse é o nome mais correto de se dar para esses povos. Então, entre esses povos, nós vamos estudar nesse primeiro momento os povos muito conhecidos, que é justamente os incas, os maias e os astecas, tá? E os índios? Os índios nós vamos ter capítulos especiais
unidades especiais para estudarmos somente eles, já que são os povos mais próximos da nossa realidade. É bom dizer o seguinte, que praticamente todos nós viemos dessa etnia, a etnia indígena. Tanto quem é um pouco com a pele um pouco mais clara, ou que tem a pele um pouco mais escura, na verdade todos nós basicamente temos origem indígena. Então existe uma espécie de teoria, que é a teoria da fábula das três raças, que diz que, por exemplo, o brasileiro ele é formado por três raças. Eu já coloco etnias, que é justamente o branco europeu, o indígena, né, e o negro africano. Só que, como eu estou te falando, os índios nós vamos ter um capítulo especial, momentos especiais para estudar somente os indígenas. Hoje vou me falar de incas, maias e astecas, os três principais povos pré-colombianos, tá bom? Pessoal, o que a gente vai fazer nesse vídeo? O que a gente vai fazer com essa explicação? A gente vai trabalhar com vocês alguns aspectos dessas três culturas, desses três povos, entender o porquê esses três povos hoje em dia já não fazem mais parte do nosso cotidiano, a questão da religião, da economia e outras características importantes, tá? Vamos falar um pouco sobre eles. Pessoal, uma característica geral dos três povos é o politeísmo. Lembra o que é o politeísmo? O politeísmo é a crença em vários deuses. Então, a crença que os pré-colombianos, incas, maias e astecas tinham em divindades, essas divindades elas eram divindades relacionadas à natureza, ou seja, a água, a chuva, os rios, o sol. Então eles tinham essa característica do politeísmo na crença de vários deuses. Na religião deles, por exemplo, o que já foi verificado, e é importante a gente dizer isso para vocês, que existem relatos, existem, vamos dizer assim, fontes históricas para estudarmos esses povos, mas muitas das coisas são, vamos dizer assim, são fruto do trabalho do historiador, já que você deve perceber ou entender que o material deixado por esses povos é um material não muito vamos dizer assim, abundante. Não tem muito assunto, muita fonte para trabalhar sobre eles. Então, essas conclusões, elas são bem historiográficas mesmo. Então, voltando para a religião. Além do politeísmo, algumas dessas culturas, como por exemplo os astecas e os maias, eles praticavam, os incas no caso, eles praticavam o sacrifício humano e o sacrifício de animais para agradecer ou pedir para as suas divindades proteção, ou melhores colheitas, uma maior prosperidade nas suas atividades. Então, eles realizavam sacrifícios humanos. Outra coisa importante também a gente falar sobre esses três povos é a localização deles. Bem, eu vou passar daqui a pouco para vocês um videozinho que vai ter um mapa e vocês vão poder verificar melhor onde ficava cada um desses três povos. Mas, em linhas gerais, os astecas ficavam na América do Norte, pegando um pouco já na América Central. Os maias ficavam já na América Central e os incas ficavam aqui pertinho da gente. Ficavam ali onde hoje em dia é o Peru, o país, né, na América do Sul. Então essas três grandes localizações basicamente eram os três povos que viviam na América de um modo geral. Então eles eram politeístas, praticavam sacrifícios. A base da economia dos pré-colombianos era a agricultura, ou seja, a produção de produtos agrícolas. E um dos principais produtos por eles realizada é a plantação do milho. O milho, até hoje em dia, é a base da alimentação de muitos desses povos, principalmente aqui na América do Sul. Falando um pouco mais aqui da América do Sul, sobre os incas, a arquitetura, o desenvolvimento que os incas conseguiram ter há milhares de anos atrás, ela é espantosa. Se você vê, por exemplo, algumas das obras arquitetônicas, são coisas que dificilmente o homem hoje em dia consegue fazer. Nós conseguimos fazer, mas com uma tecnologia muito mais avançada que eles tinham há 1000, 2000 anos atrás. Existe uma cidade, a cidade de Machu Picchu, que inclusive eu estou deixando para vocês agora uma pesquisa, para vocês pesquisarem sobre a cidade de Machu Picchu. É uma cidade que fica no meio das montanhas.
aqui na América do Sul, ali na região do Peru, onde todo o aparato arquitetônico que você vai ver lá, ele é majestoso. Tinha canais de irrigação, os próprios terraços de plantação, de agricultura, eram feitos na montanha. Eles faziam uma espécie de escadarias na montanha para eles poderem fazer as suas plantações. Até hoje não se sabe muito bem ao certo como é que essas obras foram realizadas há alguns milhares de anos atrás. Olha, por exemplo, os astecas, eles hoje em dia, seria o país, né, o México. Os astecas, eles também tinham uma característica muito importante da arquitetura. As grandes cidades astecas, como por exemplo Tenochtitlán, essas cidades, elas tinham toda uma estrutura de estradas, de prédios, de canais de irrigação e por aí vai. Existia também, por exemplo, a plantação espécie de terraços aquáticos nesses povos, né, nos pré-colombianos, onde eles faziam espécies de retângulos dentro da água, grandiosos retângulos dentro da água, e ali eles conseguiam fazer a plantação, como eu te falei, dos produtos mais famosos para a cultura pré-colombiana, como por exemplo o milho. Então é importante a gente entender, pessoal, que esses povos, em sua maioria, tiveram a sua derrocada, ou seja, eles tiveram o seu desaparecimento anteriormente ao aparecimento dos europeus, dos espanhóis, por exemplo. Já que a maior parte dos países conquistados pela Espanha fazia parte do império desses três povos. Então, outra coisa importante, a questão da estrutura social. A estrutura social dos pré-colombianos, ela era super hierarquizada. Tinha um rei, né, por exemplo, no Império Inca, o nome do rei era o próprio Inca. Então tinha o rei, abaixo dele havia os sacerdotes. Esses sacerdotes eram responsáveis por toda a comunicação dos homens com os deuses, a questão dos sacrifícios também. Os sacerdotes eram muito importantes. Existiam os guerreiros, existia a população e existia escravos. Então é importante entender isso também, que os escravos também faziam parte da população de Incas, Maia e Astecas. Outra coisa importante também que a gente pode falar sobre esses povos é a questão do calendário. Por exemplo, os maias, eles tinham um calendário cíclico. O que é um calendário cíclico? É um calendário que eles conseguiam prever datas através da observação, através da observação de fatos acontecidos anteriormente. Tanto que se tem a falsa impressão que os maias conseguiam prever o futuro, mas na verdade não era uma previsão. Na verdade, eles conseguiam calcular algumas coisas que aconteciam. Por exemplo, existia o calendário civil, o calendário do cotidiano deles, existia o calendário das colheitas, o calendário da agricultura. Então, alguns anos atrás, acharam um calendário maia, que o calendário ia até o ano de 2012. Então, nessa época, se acreditou muito que o mundo acabaria em 2012 por conta de uma previsão dos maias. Mas, na verdade, isso daí não passava de um mal entendido. Então os maias, eles tinham calendários que organizavam toda a vida pública, a vida civil, a vida da agricultura daqueles povos ali. Então, pessoal, muito bacana estudar a história deles. É importante a gente também ler o livro e poder pegar informações mais importantes. Eu vou passar agora para vocês o vídeo sobre a questão da sociedade dentro dessas três culturas, dos Incas, Maias e Astecas. Você vai conseguir observar também no vídeo a localização desses três povos dentro daqui da América. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de cobrar muito nas avaliações. E também vocês vão ver a questão da base da agricultura e também falar sobre um pouco da religião deles, numa forma mais dinâmica, mais divertida, até porque se trata de um desenho animado. Tá bom, pessoal? Então agora fiquem com o vídeo, façam as atividades que eu vou solicitar para vocês no estudo dirigido. Tá bom, galerinha? Valeu aí pela atenção de vocês. Os maias localizavam-se na península de Yucatán, no sul do México. Eles chegaram a ocupar parte da atual América Central, que é Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. Acredita-se que os maias já existiam desde o ano de 1800 a.C. Entretanto, foi a partir do século V que começaram a se desenvolver
chegando ao seu ápice durante o século IX. A sociedade maia era estamental, isso quer dizer que não havia mobilidade social entre as camadas da população. Eles eram organizados assim: o imperador e a nobreza, assim como os sacerdotes, os chefes militares, estavam no topo da pirâmide social. Comerciantes e artesãos no meio da pirâmide. Camponeses e escravos responsáveis pelo trabalho braçal na base. A maior parte da população maia vivia no meio rural e as cidades funcionavam como centros urbanos importantes ligados à política e religião. Estavam organizados nas chamadas cidades-estado, que possuíam muita autonomia e tinham cada uma seu próprio imperador. Uma das mais conhecidas cidades-estados são Tupã e Palenque. Diferente dos impérios astecas e inca, o regime político era teocrático, ou seja, os líderes políticos eram considerados divindades, e por isso o poder político e o poder religioso se confundiam e concentravam na figura do imperador, assim como aquelas cidades da Mesopotâmia. A principal atividade econômica maia era a agricultura, principalmente o cultivo de milho. Até hoje, o milho é um importante alimento para a base de alimentação no México. O milho é o principal produto de todos os povos pré-colombianos. Plantavam também cacau, batata, algodão e tabaco. Os maias acreditavam que queimar o terreno antes de plantar garantia melhor eficácia, por isso desenvolveram o chamado sistema Coivara. Os maias, assim como os incas e astecas, eram politeístas e suas divindades eram associadas às forças da natureza. O Império Maia construiu pirâmides com escadarias, prova de que possuíam um grande conhecimento em engenharia e arquitetura. Além disso, produziram esculturas em terracota e costumavam manusear cerâmica e cobre. Os maias tinham também um conhecimento em astronomia, desenvolvendo um calendário solar preciso, com ciclos de 52 anos.